Em uma cidade esquecida pelo tempo, isolada no meio de uma floresta densa, ergue-se a carcaça de um hospital abandonado, conhecido pelos moradores como Sanatório Santa Dália. Fechado após uma série de mortes inexplicáveis na década de 80, o lugar carrega histórias de pacientes que jamais saíram vivos e médicos que enlouqueceram durante o serviço. Décadas depois, um jovem jornalista investigativo decide entrar no hospital para gravar um documentário e revelar a verdade sobre as lendas locais. Mas à medida que a noite avança, sons distorcidos, vultos e presenças invisíveis começam a persegui-lo, até que ele descobre que o hospital não está apenas abandonado, ele está habitado por algo que não pertence ao nosso mundo. A chuva castigava a cidadezinha de Vila Serrana naquela noite. No rádio local, o apresentador interrompeu a programação para compartilhar uma entrevista exclusiva. A voz que surgiu era trêmula, áspera, marcada pelo peso de décadas de silêncio. Vocês acham que sabem o que aconteceu naquele hospital, mas não sabem nem a metade. Eu vi o que eles fizeram. Vi o que saiu das salas trancadas. E o pior é que eles ainda estão lá. O entrevistador tentou perguntar mais, mas a linha caiu. O nome do sobrevivente nunca foi revelado. Alguns dizem que ele se matou horas depois. Outros juram que o viram caminhando para a mata, como se fosse atraído de volta ao hospital. O que realmente aconteceu no Sanatório Santa Dália? Aquela construção imponente, erguida no alto de uma colina e cercada por muros altos, foi inaugurada em 1949 como referência no tratamento de doenças mentais. Mas, segundo as lendas locais, por trás de portas reforçadas e janelas gradeadas havia um lado obscuro, um laboratório de horrores disfarçado de hospital. É aqui que entra Lucas Nogueira, um jornalista investigativo de 29 anos. Conhecido por seu canal na internet dedicado a explorar lugares abandonados e casos não resolvidos, Lucas sempre buscava histórias capazes de arrepiar a espinha. Quando recebeu um e-mail anônimo com o título "Eles ainda estão lá" e uma foto antiga do hospital manchada de sangue, sentiu que havia encontrado seu próximo grande trabalho. Lucas tinha uma regra: só investigava lugares onde pudesse entrar legalmente ou sem invadir propriedade privada. O sanatório, no entanto, era uma exceção. Oficialmente, ele estava sob tutela do município, mas ninguém se importava em mantê-lo. Era como se todos quisessem que ele simplesmente desaparecesse. A estrada até o local era estreita, ladeada por árvores retorcidas, cujos galhos lembravam mãos tentando agarrar quem passava. O asfalto desapareceu depois de alguns quilômetros, substituído por terra batida e pedras. No topo da colina, o hospital se erguia como um cadáver de concreto. Paredes descascadas, janelas quebradas, manchas escuras que a chuva não lavava. Ao atravessar o portão principal, enferrujado e torto, Lucas sentiu o ar mudar. Era mais frio, mais pesado, como se estivesse entrando em um espaço que o tempo havia abandonado. O saguão principal estava coberto por destroços. Macas antigas, cadeiras de rodas e arquivos espalhados pelo chão formavam um cenário de caos congelado no tempo. No teto, a tinta descascada formava padrões que lembravam rostos gritando. Lucas sorriu, achando que era apenas a imaginação pregando peças. Mas então, ouviu um som baixo, quase um suspiro, vindo de um dos corredores. Ele permaneceu parado por alguns segundos, os dedos trêmulos sobre o botão de gravação da câmera. "Provavelmente é o vento", murmurou, embora soubesse que lá fora a noite estava estranhamente silenciosa. Em um armário de metal, Lucas encontrou fichas de pacientes. A primeira que leu trazia o nome Elisa Martins, 23 anos. A observação médica anotava: paciente apresenta crises violentas e fala de forma incoerente sobre vozes que a chamam pelo nome. Tratamento recomendado: isolamento total. Ao virar a página, encontrou um carimbo vermelho: óbito. Mas não havia data. Enquanto folheava os papéis, percebeu algo estranho. Quase todos os pacientes tinham a mesma observação final: tratamento suspenso. Nunca alta,
Nunca transferência, apenas suspenso. Lucas seguiu por um corredor estreito, com azulejos brancos manchados de ferrugem e mofo. Ao passar por uma porta semi-aberta, sentiu o cheiro forte de desinfetante misturado a algo adocicado e podre. Apontou a câmera para dentro, uma enfermaria com 6 camas alinhadas, todas cobertas por lençóis cinzentos. Em uma delas, um vulto pareceu se mover sobre o tecido. O coração disparou. Ele avançou lentamente, segurando o fôlego. Quando puxou o lençol, nada. Apenas um colchão rasgado e coberto de poeira. Mas, no canto da sala, gravado na parede com algo que parecia sangue seco, havia uma frase: "Não olhe para a janela." Por instinto, Lucas se virou. A janela estava trincada, coberta por teias de aranha. Mas, do outro lado do vidro, refletindo sob a luz fraca da lua, havia algo. Não era o reflexo dele. A figura parecia mais alta, magra demais, com um rosto alongado e sem olhos. Ele piscou e a figura desapareceu. O ar ficou gelado e a câmera emitiu um ruído de estática. De volta ao corredor, Lucas começou a perceber um padrão. Quase todas as portas estavam fechadas e marcadas com símbolos riscados com algum objeto pontiagudo. Alguns pareciam cruzes, outros eram formas circulares com linhas que lembravam olhos. Em certo momento, teve certeza de ouvir passos atrás de si. Virou-se rápido, mas só viu o corredor vazio. O som, no entanto, continuou, agora vindo do andar de cima. Lucas encontrou a escada principal. Degraus largos, cobertos por poeira espessa. Antes de subir, decidiu gravar uma introdução para seu documentário. Hoje, estou no sanatório Santa Dália, fechado há quase 40 anos. Dizem que todos que passaram por essas portas carregam algo com eles para o resto da vida. Se saíram daqui vivos. A partir deste momento, vou explorar cada ala e tentar descobrir a verdade. Mas, se você estiver vendo isso, talvez eu não tenha conseguido. Ele começou a subir, sentindo a madeira ranger sob seus pés. Ao chegar ao segundo andar, notou que uma porta no final do corredor estava entreaberta e oscilava levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Lucas respirou fundo, ajustou a câmera e deu o primeiro passo naquela direção, sem saber que acabara de cruzar o limite entre o mundo real e algo muito pior. O corredor do segundo andar parecia mais estreito, como se as paredes tivessem se fechado ao longo dos anos. O cheiro era diferente dali para baixo, um odor metálico, misturado a algo que lembrava tecido queimado. Lucas avançou lentamente, a câmera captando cada detalhe. Pedaços de teto caídos, rodapés podres, manchas escuras que formavam desenhos irregulares no chão. A porta entreaberta no final do corredor se movia sozinha, oscilando num ritmo lento. Lucas a empurrou com cuidado, revelando um quarto pequeno, iluminado apenas pela luz pálida da lua. No centro do cômodo havia uma maca enferrujada e sobre ela uma pasta de arquivos aberta. As folhas estavam amareladas, algumas rasgadas, outras manchadas de algo que parecia mofo ou sangue seco. O nome na capa chamou a atenção: Paciente número 0. Ele começou a ler. O documento não trazia idade, nem histórico familiar, apenas um conjunto de observações médicas enigmáticas. Paciente não apresenta batimentos cardíacos detectáveis. Movimento ocular constante, mesmo durante a ausência de atividade cerebral. Resiste a todos os sedativos conhecidos. Manter isolado na ala S. O último registro tinha uma frase escrita à mão: Ele acorda quando há silêncio. Ao fechar a pasta, Lucas percebeu que todos os sons haviam sumido. Nenhum vento, nenhum estalo das paredes velhas, apenas um silêncio absoluto, pesado, quase físico. Seu corpo inteiro arrepiou. Sem pensar, ele começou a falar em voz alta para quebrar o silêncio. Ok, estou no segundo andar, encontrei documentos sobre um tal de paciente número 0. Nesse instante, algo se moveu atrás dele. A câmera captou apenas uma sombra deslizando pelo canto do quarto. Lucas girou rápido, mas não havia ninguém. Quando voltou a olhar para a maca, a pasta tinha desaparecido. Determinou que precisava encontrar essa ala S mencionada no arquivo. Seguiu pelos corredores do segundo andar até encontrar uma placa quebrada pendurada na parede. S. Isolamento experimental.
O corredor que levava até lá era diferente. As paredes tinham placas de metal fixadas por rebites, como se quisessem impedir algo de escapar. À medida que avançava, a lanterna começou a falhar, piscando intermitentemente. O feixe de luz cortava o escuro por frações de segundo, e em uma dessas piscadas ele viu alguém parado no fim do corredor, magro, muito alto, com a cabeça inclinada para o lado. A luz piscou novamente e a figura sumiu. A porta da ala S estava trancada por uma corrente. Lucas procurou por algo para arrombá-la e encontrou uma barra de ferro caída no chão. Após alguns golpes, o cadeado se partiu. O ar lá dentro era quase irrespirável. As paredes estavam cobertas por marcas de unhas, algumas tão profundas que arrancavam pedaços do reboco. No chão, havia restos de algo que parecia roupa de hospital, rasgada e manchada. Havia também uma câmera antiga presa ao canto do teto, ainda conectada por fios que desciam até uma caixa de controle. Curioso, Lucas tentou ligar o sistema, mas tudo estava morto, ou quase. A tela piscou por um segundo e mostrou uma gravação em preto e branco, uma cama vazia no centro da sala, até que, lentamente, uma figura apareceu no canto, subindo pela parede como um inseto. A gravação cortou e a tela apagou. Lucas ouviu algo vindo do teto, passos, mas o teto dali não levava a nenhum andar, apenas ao sótão. A sensação de estar sendo observada voltou com força. Ele decidiu recuar, mas quando se virou, a porta estava fechada. Do outro lado, um som começou. Toque, toque, toque. 3 batidas espaçadas, seguidas por um arranhar lento e constante. Ele empurrou a porta com força e saiu, respirando fundo, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas madeira cedendo, talvez roedores, mas no fundo, sabia que não era. Seguindo para o antigo arquivo médico, encontrou armários destruídos e gavetas arrancadas. Entre papéis espalhados, um dossiê mais recente que os outros. Data de 1982, poucos meses antes do fechamento. Relatava que um médico-chefe, Dr. Álvaro Mendonça, havia iniciado procedimentos não autorizados em pacientes sem família. A promessa era revolucionar o tratamento de transtornos mentais, mas na prática eram experimentos invasivos no cérebro, combinados com isolamento extremo e privação sensorial. O último parágrafo dizia: o paciente número 0 apresenta habilidades cognitivas e físicas anormais, porém manifesta hostilidade crescente e comportamento predatório quando exposto ao silêncio absoluto. Assim que terminou de ler, uma corrente de ar fria passou pelo corredor. As portas de todos os quartos se abriram ao mesmo tempo, batendo contra as paredes. Lucas girou apontando a câmera para cada lado, mas não viu ninguém. Então, no final do corredor, uma maca começou a se mover sozinha, rangendo sobre o piso antigo. Lentamente, ela veio em sua direção, até parar a poucos metros dele. Em cima da maca, havia a pasta do paciente número 0, a mesma que desaparecera antes. O mais lógico seria sair dali naquele momento. Mas Lucas sabia que seu público esperava mais do que apenas um "fui e vi coisas estranhas". Pegou a pasta, guardou na mochila e seguiu para as escadas que levavam ao porão. Havia lido em fóruns que alguns exploradores acreditavam que existia uma ala subterrânea, onde os piores pacientes eram mantidos. No caminho, ouviu uma respiração pesada atrás de si. Parou. O som também parou. Virou devagar. Nada. Mas quando retomou o passo, algo gelado tocou seu ombro. Lucas se virou rápido e a câmera captou apenas um borrão escuro fugindo pelo corredor. O som de passos rápidos ecoou até desaparecer. No topo da escada para o porão, havia um aviso pintado à mão na parede. Se você descer, não subirá. Lucas respirou fundo, ajustou a câmera e começou a descer, sem imaginar que dali para frente a escuridão não era apenas ausência de luz, era algo vivo, esperando por ele. A escada rangia sobre o peso de cada passo. O ar tornava-se mais frio e denso à medida que Lucas descia, como se estivesse mergulhando em um tanque invisível de umidade e mofo. A luz da lanterna tremia em sua mão, projetando sombras alongadas que dançavam nas paredes estreitas de concreto. Chegando ao fim, encontrou uma porta pesada de metal, com marcas profundas, como se algo tivesse arranhado de dentro para fora. Uma placa enferrujada indicava: ala subterrânea, acesso restrito. Ao empurrar a porta, um corredor estreito se abriu diante dele, iluminado por lâmpadas antigas, algumas ainda acesas, emitindo um zumbido inquietante. O fato de ainda haver energia elétrica ali fez o estômago de Lucas revirar.
Havia celas dos dois lados, fechadas por portas de ferro com pequenas janelas quadradas. Ao passar pela primeira cela, ele viu uma maca coberta por correias de couro, e sobre a parede, palavras riscadas repetidamente: "Eles ouvem tudo". Em outra cela, uma cadeira de metal com fios soltos pendendo do teto, provavelmente parte de algum tratamento de choque. No final do corredor, uma sala diferente. Estantes com fitas VHS, todas numeradas. Em uma mesa coberta de pó, um aparelho de vídeo antigo ainda ligado, com a tela mostrando estática. Lucas retirou uma fita de uma caixa com a etiqueta Seção 12, paciente número 0, e a colocou no aparelho. A imagem era granulada, mas mostrava claramente uma figura amarrada à maca. Alta, magra, pele tão pálida que parecia translúcida. A cabeça se virava lentamente para a câmera e a boca se movia sem emitir som. O médico atrás dele, com jaleco manchado, falava algo que não podia ser ouvido, até que o vídeo distorceu e a figura apareceu mais próxima, como se tivesse se movido rápido demais para ser captado. A tela apagou. Foi então que Lucas percebeu algo: o silêncio absoluto havia retornado. Ele se lembrou do aviso nos documentos: ele acorda quando há silêncio. Quase instintivamente, começou a bater com a barra de ferro no chão, tentando gerar qualquer tipo de som, mas não adiantou. Era como se o ar ali engolisse o barulho. Um arranhar começou, vindo da parede à sua esquerda. Não era pequeno, era profundo, como garras cavando concreto. O som se aproximava, lento mas constante. Lucas recuou até o corredor, a lanterna tremendo. A luz captou algo fugaz, uma sombra alta, sem forma definida, movendo-se de cela em cela, como se testasse as portas. Então, uma delas se abriu sozinha, com um estalo metálico. O cheiro que saiu dali era insuportável. Lucas apontou a câmera para dentro, mas a lente começou a falhar, distorcendo a imagem. Quando a visão voltou, a cela estava vazia, mas as marcas no chão indicavam que algo pesado fora arrastado para fora recentemente. Seguindo adiante, encontrou uma porta com o nome Dr. Álvaro Mendonça gravado em uma placa de latão. A sala estava quase intacta, mesa coberta de papéis, um armário de remédios, frascos com líquidos amarelados e um grande quadro negro com anotações. No centro do quadro, uma frase: "O silêncio é a chave, o silêncio é a prisão". Entre os papéis, Lucas encontrou um diário do médico. As últimas páginas descreviam sessões com o paciente número 0. "Ele aprende rápido, imitou minha voz em menos de 2 dias. Consegue permanecer imóvel por horas, observando, aguardando. Quando o silêncio cai, ele se move. Quando há som, ele observa. Eu não durmo há dias". A última entrada era apenas uma frase escrita repetidamente: "Ele está solto". O som metálico de uma porta batendo ecoou pelo corredor. Lucas guardou o diário e saiu, mas percebeu que as celas que estavam fechadas agora estavam abertas. Lá no fundo, a luz piscou e por um instante ele viu algo parado, alto, esguio, com braços longos demais para o corpo. A figura deu um passo e todas as lâmpadas do corredor explodiram ao mesmo tempo. Lucas correu, guiado apenas pela luz fraca da lanterna, mas o som de passos atrás dele era muito mais rápido. Dobrou um corredor, encontrou uma porta reforçada, diferente de todas as outras. Estava entreaberta. Dentro, havia uma cela com paredes almofadadas, mas cobertas de marcas e rasgos profundos. No centro, um microfone pendurado por fios cortados. Era ali que mantinham o som constante para manter o paciente preso. Agora, estava desligado. Um som baixo começou atrás dele, quase como respiração, mas profunda demais para ser humana. Ele se virou lentamente, e a lanterna iluminou um rosto pálido demais, sem olhos, mas com a boca aberta em um sorriso antinatural. A criatura não se moveu de imediato, apenas inclinou a cabeça como se analisasse. Então, deu um passo, e mais outro. Lucas recuou até encostar na parede. No impulso, pegou um pedaço de metal caído e o jogou contra uma das celas, gerando um barulho alto. A criatura parou, como se ouvisse algo distante, e desapareceu em um movimento tão rápido que a câmera mal registrou. Aproveitando a brecha, Lucas saiu correndo e acabou encontrando um túnel estreito, parcialmente desabado. Seguindo por ele, encontrou ossos espalhados e objetos pessoais antigos, colares, sapatos, relógios.
O túnel terminava em uma porta de madeira podre. Ao empurrá-la, ele se viu em uma escadaria que subia em espiral. Enquanto subia, ouviu passos no túnel atrás dele, lentos mas interruptores. Lucas chegou a uma sala no térreo, que parecia uma antiga capela improvisada dentro do hospital. As paredes estavam cobertas por símbolos, e no altar, um toca-discos antigo ainda girava, emitindo apenas ruídos. Ele se lembrou das anotações: o som mantém a prisão. Mas antes que pudesse pensar, todas as velas apagaram ao mesmo tempo. O silêncio caiu. E no escuro, uma respiração profunda começou, cada vez mais perto. A escuridão era total. Lucas girava a câmera de um lado para o outro, mas a lente captava apenas ruídos digitais e estática. O som da respiração se aproximava, profunda, compassada, quase como se a criatura quisesse que ele percebesse cada passo que ela dava. O jornalista, ofegante, tateou o altar até encontrar o toca-discos. O vinil rodava, mas a agulha estava levantada. Não havia música, não havia som. O silêncio é a chave, o silêncio é a prisão, ecoava na mente dele. Com mãos trêmulas, baixou a agulha. Um chiado baixo preencheu o ar. A respiração atrás dele cessou abruptamente. Por alguns segundos, o mundo ficou parado. Lucas aproveitou o momento e se afastou do altar. As velas reacenderam sozinhas, revelando que estava sozinho na capela. Ou, pelo menos, parecia estar. Andou até uma das portas laterais, que levava a um corredor conhecido. O plano era claro: seguir até a entrada principal e sair do hospital. Mas, a cada passo, o chiado do toca-discos ficava mais fraco, como se algo estivesse abafando o som. Ao chegar à metade do corredor, ele percebeu que o silêncio havia voltado. Do fundo do corredor, a figura alta surgiu, andando lentamente. Os braços longos arranhavam as paredes, deixando marcas fundas. Lucas correu, a câmera balançando descontrolada. As portas se batiam sozinhas, algumas se fechando na sua frente, forçando-o a mudar de rota. A cada curva, parecia que o hospital se expandia, criando corredores que ele não lembrava de ter visto antes. A criatura estava sempre próxima, aparecendo nos cantos de visão, desaparecendo e surgindo mais à frente. Depois de minutos que pareceram horas, Lucas encontrou a escadaria principal. O portão da frente estava escancarado e a chuva caía lá fora. Ele disparou na direção da saída, mas ao atravessar o portão, se viu novamente no saguão principal. O hospital não deixava ele sair. Desesperado, lembrou-se da mochila. A pasta do paciente número 0 ainda estava lá dentro. Se ajoelhou e abriu, espalhando os documentos pelo chão. Entre eles, uma página destacada, com a anotação: a criatura é atraída por quem guarda sua história. Antes que pudesse reagir, uma sombra enorme cobriu a luz da lanterna. Um cheiro frio e metálico invadiu o ar. Lucas se virou e a criatura estava a poucos passos. Ele pegou todos os papéis e correu de volta à capela. Colocou-os sobre o toca-discos, tentando improvisar um ruído constante enquanto girava o prato com a mão. O som resultante era agudo e desagradável. A criatura parou na porta, a cabeça inclinada, como se o som fosse doloroso. Lucas girou mais rápido, o som aumentando. A figura recuou um passo, outro, até desaparecer na escuridão do corredor. Sem perder tempo, ele saiu correndo e encontrou uma janela quebrada no térreo. Escalou por ela e caiu do lado de fora, machucando o ombro. Não olhou para trás. Correu colina abaixo, a chuva lavando o suor e o sangue que escorria de um corte na testa. Quando finalmente alcançou o carro, as mãos tremiam tanto que quase deixou a chave cair. Ligou o motor e acelerou, sem diminuir até chegar à estrada principal. Horas depois, já em seu apartamento, Lucas revisou as imagens captadas pela câmera. A maior parte estava distorcida, mas em alguns trechos, a criatura aparecia por segundos, às vezes parada no fundo, às vezes se movendo em segundo plano, como se estivesse seguindo-o desde antes de ele perceber. No último vídeo gravado, já fora do hospital, uma imagem perturbadora. Lucas entrando no carro. E no banco de trás, uma silhueta alta e imóvel. A gravação termina ali. O caso do Sanatório Santa Dália é mais do que apenas uma lenda urbana.
Talvez seja sobre os limites da ciência, sobre o que acontece quando a ambição ultrapassa a moralidade. Ou talvez seja sobre algo ainda mais sombrio. Certas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Lucas ainda não publicou o vídeo. Ninguém sabe o motivo. Alguns dizem que ele enlouqueceu, outros juram que ele sumiu sem deixar rastros. Mas, de vez em quando, um novo canal aparece no YouTube, com um único vídeo. A câmera andando pelos corredores do hospital, até que a tela escurece e uma respiração profunda preenche o silêncio. Se você gostou dessa história e quer explorar outros mistérios e horrores esquecidos pelo tempo, inscreva-se agora no canal Enigma dos Séculos. Ative o sininho para receber cada novo caso antes que ele encontre você. E lembre-se, se um lugar foi abandonado, talvez seja por um bom motivo.